A palavra de hoje, eu tenho certeza absoluta, né? Eu tenho 50 anos, graças a Deus, fiz 50 anos aí dia 30 de janeiro, quero viver até uns 100, imagina, mais 50 anos pregando a palavra, vai ser bom demais, hein? E eu tenho certeza absoluta que há 50 anos, 60 anos atrás, essa palavra, quando saía de um pastor, de um apóstolo, de um bispo, né, pregando essa palavra, pregava para um público, né, um público específico, o ímpio, o pecador. Mas hoje você vai ver que as coisas mudaram. Além de nós termos que pregar para o ímpio e para o pecador, nós temos que pregar para o crente, para o cristão também. Principalmente aqueles que não têm conhecimento bíblico e são enganados. Isso mesmo, são induzidos ao erro. Presta atenção. A maior artimanha do Satanás é induzir o povo ao erro. Induzir as pessoas a praticar coisas erradas. A palavra é muito clara, né? Não sejais como meninos, agitado de um lado para o outro, seguindo a qualquer vento de doutrina, pela artimanha de homens que induzem as pessoas ao erro. Efésios 2,14. Então nós temos que aprender a palavra de Deus para que as pessoas não venham induzir a gente ao erro, não venham induzir a gente aquilo que venha fazer a gente errar diante do nosso Deus. Então é neste momento que nós vamos trazer a palavra e a verdade do nosso Deus para que ele venha trazer a verdade e a gente venha se alimentar a cada dia mais em nome de Jesus. Vamos aprender com a palavra de Deus. Presta atenção. Nós estamos aqui automaticamente antecedendo o carnaval. Não importa se vai ter ou não vai ter, se vai ser metade ou não vai ter metade, nós vamos pregar sobre o carnaval. Mais cedo ou mais tarde ele tá de volta aí com força total. O carnaval, se você fizer uma análise, antigamente a gente tinha pouco acesso à história, né? A não ser aquilo que aprendíamos na escola e muitas vezes história manipulada. Aprendíamos o que o povo queria ensinar, não realmente a realidade. Mas tudo bem, não é o caso hoje. Se você pesquisar, quando você fala de carnaval, quando você fala de algumas festas, né, típicas de países, de região, de localidade, você vê que muitas delas, ou a maioria delas, é envolvida com coisas pecaminosas. E o carnaval nada mais é do que uma festa da carne. É uma festa onde o diabo ele consegue fazer com que o ser humano perca ali muitas vezes o respeito um pelos outros, o pudor um pelos outros, né? O respeito consigo mesmo e o pudor consigo mesmo. Porque se lá atrás a intenção de um carnaval era um momento de uma festa, de alegrar umas pessoas, unir, trazer um momento bom para um país, ou para o mundo, ou para as pessoas, né? Não importa. O importante é que nós, nos dias de hoje, podemos ver a história, aonde aquilo que nós estamos vivendo é uma festa carnal. Porque o carnaval ele só oferece bebida, droga, sexo e prostituição. É o carnaval. Ele faz alusão a isso. Quando se fala apologia, as pessoas acham ruim. E também, apologia ao crime, apologia ao diabo, apologia a isso, apologia àquilo. Apologia é quando você, né, endossa e levanta a moral da coisa. Então, quando você faz uma apologia ao carnaval, você tá ali fazendo um projeto carnavalesco, todo o sistema do carnaval, ele tem que ter um foco, eles têm um objetivo. Existem regras, e as regras cada vez mais, ela vai contra o pudor do ser humano, fazendo com que o ser humano peque diante de Deus. Então o carnaval, ele não passa de uma festa demoníaca, uma festa satânica, uma festa do diabo. Por quê? Porque a linha carnavalesca nos dias de hoje é quanto menos roupa melhor, quanto mais pelado melhor. Só não estão 100% pelados, né? Porque existem regras ainda e leis ainda que precisam ser seguidas. Caso contrário, na própria avenida, você ia ver homens e mulheres totalmente desnudos, pelados, como se estivesse ali numa festa achando que aquilo é um algo. Então, como nós não podemos acreditar que um projeto desse, aonde ficar pelado, ficar desnudo, beijar muito, transar muito, fazer muito sexo, se prostituir, é um algo sadio, sendo que está levando o ser humano para a promiscuidade, para a prostituição, que biblicamente é condenado pelo nosso Deus. Então nós temos que entender que nós, como cristãos, homens e mulheres de Deus, temos que fugir da aparência. Nós não podemos, de maneira alguma, permitir com que isso entre em nosso meio, esteja em nosso meio e nem nós lá no meio deles também.
Ah, pastor Gregorucci, mas o campo evangelístico. Isso aí, meu irmão, perdão a expressão, é conversa pra boi dormir. São pessoas que não estão libertas das coisas do mundo e querem estar lá no meio, participando, né? Pegando o profano e querendo santificar o profano. Não tem como você santificar. Profano, é diabólico, é satânico. Não tem como santificar o profano. Não tem como santificar o ídolo. Não tem como santificar o pecado. Aí você pega uma festa junina, que é São Pedro, Santo Antônio e São João, 3 demônios, né? Assim se cultuam. E você quer trazer essa festa pra nós, no meio nosso evangélico, cristão, e quer santificar o profano? Nós vamos pegar músicas do mundo profanas e trazer para o nosso meio e cantá-las dizendo que estamos santificando porque a letra é legal? Agora nós vamos pegar o carnaval, que é uma festa profana, e trazer e dizer que nós estamos santificando o profano? Então, se nós não tivermos um divisor aonde fica a linha e a margem até onde o pecado pode ir e aonde até a santidade pode ir, amanhã as pessoas vão fazer os dois ser um só, como no dia de hoje. Os dois viram um só. Você não sabe mais o que é pecado e o que não é pecado, o que é santo e o que é profano, porque os dois estão misturados, estão unidos, e dizem que é uma estratégia evangelística. Não é. É uma cegueira espiritual. Não é uma estratégia evangelística, porque evangelismo, ele tem um objetivo: ganhar almas para Jesus. A estratégia que usam com o mundo não estão ganhando almas para Jesus, estão ganhando pessoas para a comunidade, para a igreja. Não estão ganhando almas para Jesus, porque ganhar almas para Jesus não é trazer somente a pessoa para a igreja. Porque na igreja nem todos serão salvos, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrar no reino dos céus. Então a estratégia do campo evangelístico não é trazer somente a pessoa para a igreja. A estratégia do campo evangelístico é levar o povo para o reino dos céus. E o povo, para entrar no reino dos céus, tem que estar liberto desses pecados. Então, se é com esses pecados e o profano que eu trago o povo para a igreja, como é que eu vou libertar eles daquilo que eu fui como chamariz para trazer? Como é que eu vou libertar eles da isca que eu usei eles para vir fazer parte conosco? Então, o objetivo é um só: ganhar almas para Jesus. Então nós não podemos misturar o santo com o profano. Então nós vemos hoje que nós temos que pregar sim pro ímpio, pro pecador. Olha, você que tá aí, não é cristão, não é da igreja, não vai para esses lugares, não participa, não faz parte disso. Vamos tentar converter, mas hoje nós temos que agregar um novo público. Nós temos que agregar o público cristão, o público evangélico, dizendo para eles: abre os olhos de vocês. Isso não é de Deus, isso não agrada a Deus, isso é festa da carne, do diabo. Nós devemos fugir da aparência do mal, não podemos ser cúmplices, não podemos se envolver com estas coisas. Mas as desculpas são assustadoras. E uma delas é essa. Não, é uma estratégia do diabo, né? Não é estratégia de Deus. Então vamos para a palavra. Para você que crê em Deus, teme a Deus, acredita na justiça de Deus no dia do juízo final, não participar do carnaval, não ir nas festas, não fazer parte, não trazer para sua casa, né? E se você tem algum lugar, algum líder que faça essas coisas, não faça parte, não participe disso. Se alguém te ensina, não participe disso. Você vai pecar contra Deus. Vamos ver a palavra, vamos ler aqui na Bíblia, né, sobre o que Deus fala a respeito disso. Primeiramente, nós vamos começar lá em Salmos. Salmos, capítulo 1, versículo 1 em diante. Salmo, capítulo 1, versículo 1 em diante. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu gostaria que vocês prestassem atenção no mistério do versículo. Primeiramente, bem-aventurado o homem. Então ele põe a bem-aventurança. Bem-aventurado o homem. Então ele coloca que será bem-aventurado o homem. Então o homem quer ser bem-aventurado. Nós queremos ser bem-aventurado, bem-aventurado. A mulher quer ser bem-aventurada, a mulher quer ser bem-aventurado. Então ele diz, olha, bem-aventurado o homem, bem-abençoado o homem. Então ele diz que vai abençoar e vai ser bem-aventurado o homem. Mas ele põe regras. Ele faz uma separação. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Um homem que não anda. Quem anda no conselho dos ímpios não vai ser bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que não se detém no meio dos pecadores. É o bem-aventurado o homem que não se detém no meio dos pecadores. Não é bem-aventurado o homem que se detém ou a mulher que se detém no meio dos pecadores. E nem o que se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o homem e a mulher bem-aventurado vai ser aqueles que não sentam na roda dos escarnecedores. Aqueles que não se detêm, não se deixam levar pelos pecadores. Esses serão bem-aventurados. Agora, aqueles que andam no conselho dos ímpios
Agora aqueles que se vive e não se detém na roda dos pecadores e senta na mesa dos escarnecedores, esses biblicamente não será bem-aventurado, porque a bem-aventurança não é para quem anda no meio do pecado, pratica o pecado e anda no meio do pecador. A bem-aventurança é para quem se afasta dessas coisas, para quem se afasta disso. Então nós temos no conselho do ímpio. Pastor, mas quem me aconselhou a fazer isso não foi o ímpio. Não, quem foi? Ah, foi a pessoa que é meu líder. Peraí, mas é o teu líder só com cargo? É o nome? Mas ele tá praticando atos ímpios. Então quer dizer, é só porque eu sou um pastor, você acha que eu posso te ensinar a beber, fumar, destruir, adulterar? Porque eu sou um pastor, quer dizer que eu não sou ímpio. Peraí, se eu vivo com atos ímpios na prática da impiedade, praticando o pecado, eu não posso dizer que você está no conselho de um homem ou de uma mulher santa. Você está no conselho do ímpio, porque estão te aconselhando a viver impiamente, pecaminosamente. Então você não vai distinguir o ímpio, né? Porque ele tem cargo de pastor ou de crente, ou não tem cargo de pastor ou de crente. Não é assim que você distingue o ímpio. O ímpio você vê pelos pecados que ele pratica e os pecados que eles induzem as pessoas a praticarem. Porque você acha que um conselho de um ímpio é só aquele que está no mundo? Se aquele que me lidera dá um conselho pecaminoso e ímpio, ele também está na prática da impiedade. Então o bem-aventurado, tanto o homem quanto a mulher, é aquele que não se detém no meio dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores e nem aceita os conselhos dos ímpios. Agora, se as pessoas aceitam os conselhos dos ímpios, se as pessoas estão, né, no meio dos pecadores e adoram sentar na roda dos escarnecedores, a Bíblia diz que esses não serão bem-aventurados. E ali, carnaval, pecadores. Carnaval, festa do pecado, festa do diabo. Carnaval não tem como você pegar o profano, trazer, trocar o nome e dizer que vira o santo. Não tem nós, como homens e mulheres de Deus, santo, participar de algo disso, ou lá na avenida, ou lá no Abadá, ou lá em Salvador, ou lá nos bailes, ou trazer para nossa casa, para o nosso lar, para o nosso refúgio, onde nós vivemos. Se a festa do diabo, deixa ela lá, é satânica, não provém de Deus, é roda de escarnecedores, é roda de pecadores, é coisas do ímpio, é coisas da iniquidade, não é coisas de Deus. Nós temos que abrir os nossos olhos. Olha o que a palavra diz, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. 2 Coríntios 6, 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porque sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão entre a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre vós, entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Então a palavra é clara no versículo 15, 2 Coríntios 6,15. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Quer dizer, nós vamos pegar a festa do diabo, a festa do demônio, trazer para o nosso meio, dizer que estamos santificando o profano, mas é a festa do diabo. Que harmonia, que ligação, que festança. Jesus, venha fazer parte dessa festa. Jesus fala: que festa? Um culto de ação de graça para mim? Não, é uma festa aqui que nós estamos fazendo. Vem ver que legal, ó, tá todo mundo feliz, todo mundo se divertindo. Aí Jesus vai falar: eu vou fazer parte dessa festa? Essa festa aí não é do diabo? Essa festa não é do diabo? E você quer que eu me associe, faça parte, compartilhe, aprove as coisas do diabo? Não há comunhão entre a luz e as trevas, não há harmonia, não há sociedade. Não só entre Cristo e Satanás, como também sobre as coisas espirituais de Cristo e as coisas pecaminosas de Satanás, que agrega nisso as festas demoníacas e satânicas. Eu queria ver. Olha, Jesus, vem pra cá. Estamos convidando o Senhor para vir fazer parte da nossa festa. Olha que festa maravilhosa, olha que bagunça, todo mundo feliz, todo mundo pulando, todo mundo, tá se divertindo, todo mundo bagunçando, todo mundo feliz, todo mundo contente. E Jesus vai falar: mas essa festa não é do diabo? É do diabo, mas nós roubamos pro Senhor. E Deus fala: eu lá quero ladrão? Ladrão não entra lá no reino dos céus. Não, Jesus, a do diabo é de lá. Essa aqui é a festa santa. A do diabo é aquela do mundo, a nossa não, a nossa é santa. Aí Deus fala: para a sua festa ser santa, eu tenho que fazer presença dela. O meu espírito tem que habitar, porque a santidade vem por Cristo, vem pelo Espírito. A santidade não se compra num pacotinho no mercado. Ela vem com o Espírito habitando em nós. É uma cegueira espiritual assustadora, levando multidões ao erro, ao pecado e ao inferno. E olha o que ele fala no versículo 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Nós somos santuários de Deus.
As festas pagãs é ídolos, demônios. Que ligação entre nós e as festas pagãs pecaminosas do diabo? Você quer dizer pra mim que biblicamente tem como santificar o profano? Mostra na Bíblia. Mostra na Bíblia. E ele fala, que ligação é entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente. Como ele próprio diz, habitarei e andarei entre eles. E serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio dele. Olha o que a palavra diz aqui, ó, no versículo 17. Por isso, retirai-vos do meio dele. Não é para vocês ir lá no meio deles. Ah, pastor, mas nós vamos lá para fazer, né, algo evangelístico. Paulo se fez rico para ganhar os ricos. Paulo se fez pobre para ganhar os pobres. Nós vamos se fazer para... Ah, irmãos, só Jesus, irmão. Presta atenção quando Paulo fala, lê texto e contexto. Se fazer é uma coisa, as pessoas viverem viciadas e não conseguirem viver sem isso é diferente. Se fazer é uma coisa, ser o projeto é outra. Então a palavra, ela é muito clara, porque por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Eu vou dizer o quê? Fala Deus para este povo aprender. Oh glórias, isso é Deus. Retirai-vos do meio deles, e não toquei em coisas impuras. Festa de carnaval é impuro, é pecado. Não tem como você pegar uma coisa do diabo e dizer que está santificando e que a gente vai fazer a mesma coisa, né? E que pode ser feita porque do jeito que fazemos é santo e do jeito que o povo faz lá em slide o diabo. Então se é santo, abre a Bíblia e vê que o carnaval nasceu, né? Através de Cristo para a igreja. Na onde está essa festa? Na Bíblia, na palavra. Aonde você vai ver Jesus, Pedro, Paulo, os apóstolos vivendo esse tipo de festa. Abre a Bíblia e mostra. Você não tem. Então se não tem, não é de Cristo, é do diabo. Quem criou o carnaval? Satanás. Olha o que a palavra diz. Tiago 4,4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quer quiser ser amigo do mundo, constitui inimigo de Deus? Ou nós somos homens e mulheres com aparência de santo e santa, ou nós somos homens e mulheres com aparência do mundo. Como nós ouvimos agora há pouco aqui as irmãs dando a mensagem, falando que a irmã, sem falar nada, uma outra perguntou, você é cristã? Sou. Por quê? Pela atitude de viver uma maneira santa, pura diante de Deus. Sem ganho, sem palavra, mas pelo honesto comportamento nosso cheio de temor. E que comportamento nosso de santidade se nós não conseguimos desgrudar das festas do mundo, das festas do diabo. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Pastor, mas eu não amo o mundo nem as coisas que há no mundo. Então não tenho essas coisas no meio de vocês. Então se nós não amamos essas coisas, pra que ter elas no nosso meio? Ah, mas é uma arma. Que arma, irmão? É uma arma mesmo que tá dando tiro na própria testa. É uma arma que tá dando tiro em ti mesmo. É uma arma que estão usando pra matar e dar tiro nas próprias cabeças de vocês mesmos. Não é uma arma. Você sabe, a única arma que Deus nos deu espiritual pra ganhar alguém pra Jesus é o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que é Ele que convence. É Ele que convence. Que arma é essa? É a arma que você tá dando tiro na sua própria cabeça, cometendo um suicídio espiritual. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque o amor, a palavra é clara, presta atenção, o peso dessa palavra. Não ameis o mundo, Tiago 4,4. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque as coisas que há no mundo é inimiga de Deus. E aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então nós estamos lá fazendo uma festa do diabo, uma festa satânica, uma festa de Satanás, uma festa regrada a sexo, prostituição, droga, abortos, estupros, violência. Tudo isso gera doenças, enfermidades, e olha, tudo isso gera lá no mundo. Aí a gente pega e tá dizendo que tá na festa santa. Pegamos a festa do diabo, queremos pegar o profano, dizer que santificamos ele, ou que Deus santificou e que a gente pode participar. Mas nessa atitude, estamos provando a Deus que amamos o mundo, amamos as coisas do mundo a ponto de não viver sem elas. E automaticamente, ele diz que nos tornamos inimigo de Deus. Você sabe quantas crianças são assassinadas pós-carnaval? Pastor, nunca ouvi falar disso, criança assassinada depois do carnaval. Não, abortos. Abortos. Povo bêbado, drogado, né? As mulheres, as jovens, mulheres, não importa, liberando geral, porque é isso aí sem pudor. Os homens vão lá também para liberar geral, e aí fazem bagunça, sem camisinha, sem proteção, né? Não se guardam lá como Deus o mundo ensina para eles.
E aí, quantos abortos, quantos pílulas do dia seguinte matando e abortando crianças em seus ventres. E nós vamos fazer parte de uma aparência de uma festa diabólica. Nós devemos fugir da aparência do mal. Você tem noção, irmão? A aparência do mal é aparecer como mal, é parecer como mal. Tiago 4,4, já nós vamos para João 2,15. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Gente, se nós não amamos um algo e não somos dependentes deles, a gente não precisa disso. Será que nós não conseguimos enxergar que nós precisamos usar as armas espirituais do bem, de Cristo, de Deus, para trazer as pessoas para os caminhos de Jesus? Nós não podemos ser tão cegos espirituais, tão frágeis e fracos espirituais, achando que nós não temos arma nenhuma da parte de Cristo para trazer as pessoas para os caminhos dele. E que eu tenho que usar as festas do diabo para trazer as pessoas para os caminhos dele. É assustador, é uma coisa que não condiz com a realidade. Quem é mais poderoso, Satanás ou Deus? Quem é mais poderoso, Satanás ou Jesus? Jesus, Deus é mais poderoso. Então quer dizer que o Deus Todo-Poderoso, Jesus Todo-Poderoso, não tem as suas armas para ganhar o povo para o caminho dele, ele tem que usar as festas do diabo, as armas do diabo. Não é condiz com a realidade bíblica, isso aí condiz com a realidade carnal. Isso condiz com o desejo carnal, isso condiz para satisfazer a si mesmo. Estão no erro, induzem o erro e aprovam os que erram. E nós pecamos diante de Deus. Porque quando nós amamos o mundo e as coisas que há no mundo e não conseguimos nos libertar dela, nós somos escravos dela. Porque a palavra diz, aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. A pessoa fala, pastor, mas eu não sou viciado, então larga o cigarro. Eu não sou viciado, então larga a Bíblia. Larga a bebida. Eu não sou viciado, então larga a droga. Eu não sou viciado nessa... Então larga isso de lado. Ah, pastor, sabe o que é? É legal, gostoso, né? É tão bom, tal. Todo mundo feliz, todo mundo contente. Engraçado. O povo acha que uma festa do diabo em nosso meio e tá todo mundo feliz e contente, isso é prova de que Deus tá no negócio. Não, isso é prova que a carne prevalece. Porque se o Espírito habitasse em nós e tivesse no meio, com certeza não estaria ninguém contente. Estaria todo mundo ali, né? Repreendendo ou nem fazendo parte daquilo porque é do diabo. Porque se felicidade é prova de que o Espírito tá no nosso meio, então lá no meio do carnaval, lá em Salvador, no Abadá, lá naqueles bailes gay, baile de prostituição, que você sabe como são os bailes de carnaval, prostituição terrível, então tá todo mundo feliz, todo mundo contente, então quer dizer que o Espírito tá lá também? E aonde se prova biblicamente que a presença do Espírito é alegria? Agora você vai vir com essa unção do riso, você não viu na internet a unção do riso? Esses falsos profetas, filhos do diabo, dando risada, chocarrice e fazendo todo mundo rir? A unção do riso, onde está isso na Bíblia? Nós estamos vivendo aquilo que não tem respaldo bíblico, sabe por quê? Aquilo que tem respaldo bíblico é santo, aquilo que tem respaldo bíblico é puro, aquilo que tem respaldo bíblico não tem pecado, não tem iniquidade. E nós na carne, a nossa carne jamais vai aceitar aquilo que tem o respaldo bíblico. E a gente quer viver aquilo que a Bíblia não respalda. Mas aí nós paramos de ter a Bíblia como regra de fé e prática e começamos a servir ao próprio ventre, servir a homens e mulheres deixando de servir a Deus. Mas homens e mulheres não têm o reino para nos dar, o único que tem é Deus. Estão fazendo com que as pessoas sejam inimigos de Cristo. As pessoas estão como inimigos de Cristo, dizendo que estão nos caminhos dele. Porque estamos praticando coisas ímpias, coisas mundanas, coisas profanas, coisas pecaminosas. Estamos no meio dos pecadores, estamos sentando na roda dos escarnecedores. A gente está praticando coisas que não alegram a Deus. Aí vem dizer pra mim que isso é religiosidade. Meu irmão, a gente não é religião, a gente é Cristo. Isso é doutrina, isso é palavra. E doutrina não é sair cabelo, paletó. Nós já vivemos isso e sabemos que não dá certo. O projeto de Deus é a palavra que está sendo pregada. Isso não é religiosidade não, isso é santidade. Santidade não tem nada a ver com religiosidade. É santidade ou carnalidade. Santidade é aquele que é santo e não vive no pecado. Carnalidade, pecador, é aquele que não é santo e vive no pecado. Não venha querer trazer para nós que nós somos religiosos. Nós não somos religiosos e nem pregamos religiosidade. Nós pregamos a palavra contra o pecado, contra a iniquidade, contra a transgressão que não alegra a Deus. Como é que nós vamos influenciar o mundo se o mundo já dominou e influenciou os nossos corações? Trocamos de lugar, mas vivemos praticando os mesmos pecados, as mesmas iniquidades, provando para Deus e para nós e para quem olha para nós que nós não estamos libertos daquilo que, se tivéssemos liberto, nem perto passaríamos desses negócios. Olha o que ele diz. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí eu vou dizer o quê?
Fala, Deus, para este povo aprender. Isso é Deus. Eu vou ler texto e contexto, só para você entender. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Eu vou abrir o WhatsApp, se você quer fazer pergunta, se você tem alguma base bíblica, né? Não para debater e para discutir, porque eu não vou perder tempo. Mas se você tem alguma base bíblica que revogue o que está sendo pregado, que apoie a balada de carnaval, sendo profana ou sendo supostamente santa, abre a Bíblia, mostra pra nós na palavra de Deus, aonde tá esse tipo de ato. E nós vamos estar aqui conversando. Você tem dúvida? Manda no WhatsApp, anote aí, é 19 984 002120. Manda por escrito, pode mandar, eles vão mandar aqui pra mim, nós vamos conversar. Não estamos aqui pra brigar não, irmãos, nós estamos pra pregar a palavra. Não, o senhor tá aí gritando, é o meu jeito, meu irmão, de falar. Não confunda a autoridade do Espírito com nervosismo não, são coisas distintas. Vem conhecer, você vai saber quem eu sou. Vamos lá. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 15 em diante, presta atenção, em diante, 15 em diante, até o 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, tá vendo? A gente quer estar nos caminhos, mas não consegue desgrudar das coisas do mundo. A gente diz que está nos caminhos, mas a gente vive envolvido com as coisas do mundo pecaminosas. E ele diz assim, no 16, porque tudo que há no mundo, olha só, tudo que há no mundo, concupiscência é concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo é o diabo, o mundo jaz do maligno, Satanás. E o carnaval pertence a Deus? Pertenceu a Deus? Em algum momento pertenceu a Cristo? E Satanás roubou e nós temos que roubar de volta? Não. Carnaval sempre pertenceu a Satanás. Tá aqui, vou ler de novo. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, quer dizer, tudo que está no mundo pecaminoso, tudo que há no diabo, é concupiscência da carne. É a carne. O espírito milita contra a carne, a carne contra o espírito. Os dois são opostos. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Então ele está dizendo, a festa de carnaval, a festa pecaminosa, a festa de sexo, droga, prostituição, estupro, assassinato, aborto, acidentes, destruições, humilhações. Essa festa não pertence a Deus, pertence ao mundo. É do diabo, é de Satanás, é das trevas. E aonde biblicamente Deus ia querer ver o povo dele participando de uma festa do diabo, né? E dizendo que é moldes diferentes. Não, mas aqui não tem sexo, aqui não tem bebida, aqui não tem droga. Abre os olhos, irmãos. É hipocrisia demais. E olha o que ele fala no versículo 17. Primeira Epístola de João 2,17. Ora, o mundo passa, esse mundo vai passar, gente. Bem como as suas concupiscências. O mundo vai passar, o carnaval vai passar. Mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, esse permanece eternamente. Eu vou dizer o quê? Fala, Deus. O mundo passa, as suas concupiscências passam, os seus desejos, as suas festas, as suas regalias, os seus prazeres mundanos e carnais, tudo isso vai passar. Mas as coisas de Deus e aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente, porque vai morrer a carne, mas nós continuaremos em alma vivos ao lado de Deus, vamos permanecer para sempre ao lado de Cristo. As coisas de Deus é para sempre, porque hoje nós estamos na igreja, vivemos em espírito, vivemos os prazeres do mundo vindouro, tomamos posse daquilo que Deus nos deu, e quando morrer a nossa alma vai lá pro céu, dá continuidade em tudo que nós estamos vivendo em santidade aqui. Aí eu quero ver, quando nós morrermos, fomos pro reino de Deus, se lá também vai ter a festinha de carnaval para alegrar o povo. É assustador, irmãos. É assustador. Então a decisão é de cada um de nós. Nós temos o livre-arbítrio, eu tenho, você tem. Eu, espiritualmente, eu me privo dessas coisas. Nem na minha casa, nem eu vou lá, nem trago para minha casa, não permito e não trago isso dentro da igreja, porque biblicamente, se alguém vir falar, abre a Bíblia e mostra que Deus aprova, que Deus fazia e que isso é uma coisa de Deus. Isso nasceu na mão do diabo. Como é que eu posso trazer para dentro da igreja aquilo que é do diabo? Fala para nós, igreja.
A palavra diz claramente: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus, ele é muito claro quando ele fala do campo evangelístico. Ele é muito claro que ele é o caminho. E então, quando nós vamos evangelizar alguém, nós temos que oferecer Jesus. O povo gostando ou não. O povo aceitando ou não. Você tem que falar para as pessoas. Elas têm que vir para os caminhos. Porque para vir para a igreja é fácil, irmãos. É só ir lá e se membrar. Agora, para entrar no céu não é isso não. Tem que ter mudança, transformação, sair do pecado. Mas, pastor Gueguruti, se a gente pregar essa palavra, a maioria não fica. Então, quer dizer, do que adianta ficar sem ouvir a palavra, que não vai libertar e não vai abençoar porque não ouviu a palavra e vai pro inferno? Então você está enganando as pessoas, enganando a si mesmo. Então larga no mundo, deixa ir pro inferno. Então, se nós temos uma chance de trazer para a igreja, essa oportunidade nós temos que aproveitar para tentar levar essa alma pro reino de Deus. E praticando o pecado, não vão. Então quer dizer que para alguém vir para a igreja hoje, eu tenho que oferecer o mundo para ela? Então quer dizer que ela não está vindo atrás de Cristo, ela está vindo atrás do mundo. Ah, mas quando chega lá a gente fala de Cristo. Só Jesus, irmãos. Só Jesus. Romanos 8:5. Romanos, capítulo 8, versículo 5. Já viu falar carnaval? Olha o nome, que como começa. Carnaval, festa da carne. O próprio nome já fala carne. Olha aqui o que a Bíblia diz, Romanos, capítulo 8, versículo 5 em diante. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas o que se inclina para o Espírito, das coisas do Espírito. Tá vendo? Cogitar. Ah, por que não pode? Tem nada a ver. A gente não vai beber. A gente não vai se prostituir. Ninguém vai fazer sexo aqui. Por que não pode? Não tem nada a ver. Vamos fazer uma coisa santa. Nós vamos fazer um sambão, mas nós vamos fazer uma letra gospel. Nós vamos fazer uma letra pra Jesus, né? Nós vamos fazer uma letra de Cristo. Nós não vamos fazer um sambão de uma letra do mundo, né? Por que não pode? Onde já viu? Onde tá na Bíblia? Não tem nada a ver. Eu não vejo por esse lado. Imagina, nós temos que se divertir, nós temos que curtir. A gente tem que viver, tem que curtir a vida. Imagina onde tá. Cogitam das coisas da carne. Estão cogitando. Isso é cogitar. Mas a palavra é clara. Porque os que se inclinam da carne cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Então eu não estou aqui, mas você acha? Não, está aqui na Bíblia. A Bíblia está dizendo, por intermédio do Espírito, que não é de Deus, não provém de Deus. Não devemos ir lá participar e nem trazer no nosso meio para participar. E olha o que ele fala no versículo 6. Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida em paz. Tá vendo? O pendor da carne. Pessoas que estão pendendo para a carne, pendendo para o pecado, pendendo para a iniquidade. Carnaval santo e carnaval profano. Carnaval profano e carnaval santo. É só Jesus na causa. Estão inclinando para a carne. A Bíblia diz que o pendor da carne, satisfazer a carne, vai levar para a morte do inferno. E ele diz no versículo 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí eu vou dizer o quê? Fala Deus, para este povo aprender. Ô glória, isso é Deus. Esse é o maior conflito espiritual quando eu prego a palavra. As pessoas não aceitarem, não querer viver, dizer que não é assim, não é dessa maneira, onde já se viu, esse homem é doido, esse homem é maluco, eu fui lá visitar, não vou voltar lá, não vou com quem vai conseguir viver, congregar com essa palavra, quem vai praticar tudo isso? Quem? As pessoas que abriram o coração para Jesus. As pessoas que estão lá servindo a Cristo, servindo a Deus. E não os que servem a carne, o próprio ventre, servem a homens e a mulheres, satisfazendo os prazeres carnais. Porque o pendor da carne é inimizade contra Deus. Então nós estamos pendendo para a carne. É festa junina, é Halloween, é carnaval. E assim vai, tudo pendendo para a carne. É open bar, é rave gospel, é tudo inclinando para a carne. É tudo inclinando para a carne. A palavra diz, os que se inclinam para a carne é impossível agradar a Deus. Os que se inclinam para a carne é inimigo de Deus. Então eu estou chamando as pessoas para ser amigo de Deus, mas aquilo que eu estou oferecendo para eles é carnal. E eu, como fazendo parte das coisas carnais, a Bíblia diz que eu estou na carne, e por estar na carne, eu me torno inimigo de Deus. Como é que eu posso convidar a você para ser amigo de Deus, sendo que os meus atos pecaminosos, satisfazendo a carne, me põem como inimigo de Deus? Como é que eu vou chamar você para ser amigo de alguém que nem eu, amigo, sou espiritualmente? Porque a palavra é clara. Romanos capítulo 8, versículo 7. Porque, por isso,
O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem pode estar. Tá aqui. O pendor, como é que eu percebo que alguém está na carne? Porque não está sujeito à lei de Deus através de Cristo para nós como igreja nos dias de hoje. A palavra está sendo pregada, carnaval, festa do diabo, não importa se é lá, se é aqui, na minha casa, na rua, não importa se é no parente ou no amigo do vizinho, é festa do diabo, é festa de carnaval e nós como cristãos não devemos fazer parte disso. Se nós não conseguimos viver sem isso e ainda queremos achar uma desculpa para poder dizer que Deus aceitou e Deus proveu que o jeito que a gente faz é diferente do que faz no mundo, quer dizer, automaticamente nós provamos que estamos na carne, e por estar na carne, nós não estamos sujeitos às regras, porque se nós ouvintes, a partir de hoje, nesse dia que Deus está nos falando, abrindo os olhos, se sujeitar-vos à palavra de Deus como Ele pede, automaticamente, se sujeitando à palavra, a partir de agora, nunca mais vamos fazer parte, nem do carnaval profano, e nem abre aspas, do suposto carnaval santo e fecha aspas, que também é profano e diabólico. Porque o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não estão sujeitos à lei de Deus, e nem mesmo pode estar, não vão aceitar, não vão viver, não vão querer, não vão praticar. Não vão, não adianta. E ele fala que é inimigo contra Deus. Então eu vou chamar você para vir ser amigo de Deus, te oferecendo aquilo que me faz inimigo de Deus. Como é que eu vou te falar que você vai ser amigo de alguém que eu sou inimigo? Poxa, pra você ser amigo de alguém que eu conheço, tem que ser meu amigo. Então eu tenho que ter alguém que é meu amigo e falar, vem cá que você vai ser amigo do meu amigo. Agora eu chamo pra você, venha ser amigo de Cristo, sendo que pelos meus atos pecaminosos eu sou inimigo dele. Como é que eu vou te dar uma condição espiritual de você ser amigo daqueles que biblicamente pelo pecado eu sou inimigo? Ah, pastor, mas eu não sou inimigo de Deus. Tese, né? Tese, teoria. Mas na prática, na Bíblia, tá dizendo que é. Tiago 4,4, infiéis, não compreendesse que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que se põe como amigo do mundo se põe como inimigo de Deus. Abre os olhos, irmãos. Abre os olhos. Abre os olhos. Nós temos que abrir muito os nossos olhos nos dias de hoje. Nós estamos pecando, nós estamos errando. Essa internet, uma terra sem lei, tem criado uma geração totalmente rasa, cega espiritualmente. Isso eu não falo por maldade, isso eu falo até com tristeza no coração. Porque queremos abrir os olhos, deixar Deus usar a gente para abrir os olhos de vocês. Não faça parte, não compartilhe, nem na do mundo e nem na suposta santa, festa do diabo, do pecado, da iniquidade. Deus não aprova, Deus não aceita, não há harmonia, não há comunhão, não há sociedade. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E ele fala, os que estão na carne, é impossível agradar a Deus. Romanos 8:8, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Imagina, gente, a gente tem que agradar a Deus. Deus agrada a gente toda hora, nos abençoando, nos ajudando, nos fortalecendo, nos pondo de pé, nos dando força para ir adiante, dando o reino do céu para aqueles que dormem, os que morrem vão para o céu. Vamos agradar a Deus. Será que esse ato que estamos fazendo está agradando a Deus? Ah, tá sim, eu acho que tá. Não, vamos ver na Bíblia. Aqui a Bíblia está dizendo que não. A Bíblia está dizendo que não. Você quer associar a santidade de Cristo com as coisas do diabo? Você quer ganhar vida para Jesus usando as armas do diabo? Olha o que a Bíblia diz em Mateus. Com o nosso corpo, hein? Com o seu corpo e meu corpo. Mateus capítulo 18, versículo 8. Mateus 18:8. Porque quem vai no carnaval, meu irmão, nada mais do que satisfazer o corpo, usar o corpo para tropeço, usar o corpo para fazer a si mesmo tropeçar, usar o corpo para se embriagar, comas alcoólicos, drogas, overdoses de droga, sexo e prostituição, profano, promiscuidade, sexo piores que o sexo de Sodoma e Gomorra, mulheres transando com 3, 4 caras no mesmo dia, 5, 6 homens com uma mulher só, numa vez só, várias mulheres com homem, orgias de prostituições sexuais, bailes, que depois da meia-noite, 1 hora, todo mundo bêbado, pelado, transando,
fazendo todo tipo de sexo, no meio do salão, no banheiro, no carro, nos camarins, bebida à vontade, bêbados, drogas, estupros. Quantas mulheres e jovens são estupradas porque estão bêbadas, drogadas, não têm ciência do que está acontecendo, nem sabem que são estupradas, porque um estupro é quando você faz sexo com uma mulher sem consentimento dela, e a partir do momento que ela está bêbada e não tem ciência do que está fazendo, ela não está consentindo e você estupra. Vários homens estupram. Promiscuidade, prostituição, baile gala, gay, um monte de gay, homossexuais se prostituindo na prostituição. Você vê que na própria parada gay, que é a luz do dia, a céu aberto, prostituição, um fazendo xixi no outro e falando que é chafariz não sei do que, o outro, chuva de prata, né, fazendo xixi no outro, o outro pegando um crucifixo para querer ofender a igreja e enfiando no ânus, assim, não é? Tá lá, não quer ouvir, muda de rádio, meu irmão, tá lá, tá na televisão, vai ver. Isso eles fazem, praça pública ao dia. Imagina o que rola lá dentro, no escuro, fechado a 4 portas. E a gente vem pegar algo desse e dizer que nós vamos santificar para Deus. Como nós vamos santificar? Nós por acaso temos poder de santificar alguma coisa? Não, quem tem poder é Cristo, quem tem poder é Deus. Não, pastor, eu sou santo, eu posso santificar alguém, desde que o Espírito esteja em nós. Desde que o Espírito esteja em nós. Mas a partir do momento que eu satisfaço as carnes, o Espírito não está em nós, porque ele não habita no pecado, ele não habita na transgressão. Quem tem que santificar é Cristo, é Deus. E para nós santificarmos alguém, nós temos que ser santo. E praticar essas coisas não é ser santo, é ser profano. É prostituição, é estupro, é assassinato de crianças, os abortos que são feitos depois do carnaval, que todo mundo bêbado, drogado, depois que vai ver que engravidou, depois que vai ver que acabou não usando camiseta. Doenças como AIDS e várias outras doenças venéreas que levam até a morte muitas pessoas depois. Então a palavra é clara em Mateus 18, versículo 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco e aleijado do que tendo as 2 mãos e pés, sereis lançado ao inferno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca e lança fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos seus olhos, do que tendo 2 seres lançados no inferno. Aí eu vou dizer o quê? Fala Deus, para este povo aprender. Tá dizendo para você não deixar o seu corpo ser tropeço de si mesmo. Se a tua mão e o teu pé te faz tropeçar, te faz pecar, você não tem domínio sobre o seu corpo, a sua carne, arranca-o e lança fora de ti. É melhor entrar no céu manco e coxo, quer dizer, sem pé e sem mão, do que com o pé e a mão precipitar para o inferno praticando as coisas pecaminosas. Se o teu olho te faz tropeçar e levar você para o inferno, arranca ele de ti, que é melhor entrar cego no reino dos céus, né, caolho no reino dos céus, com um olho só, do que com os 2 olhos ir para o inferno. Isso é uma metáfora, é uma palavra, tá, irmão? Não vai cortar tua mão do teu pé aí, nem arrancar teu olho. Olha o peso da palavra de Cristo. E o que nos faz pecar? O corpo. O corpo é o verdadeiro tropeço do ser humano. O ser humano não domina o corpo, deixa Satanás dominar, satisfaz a carne, se torna inimigo de Deus e pendendo para a carne, dá para a morte. E a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. E a gente está falando que está fazendo algo para Deus. Para Deus ou para si mesmos? São 2 coisas distintas. Você está fazendo isso para quem? Para Deus. Peraí. E Deus quer festa de carnaval santa? Deus quer festa junina santa? Deus quer Halloween? Então não estão fazendo para Deus, estão fazendo para si mesmos. Para agradarem a si mesmos. Não é para Deus. É para si mesmos. Olha, tenho 2 perguntas aqui. Você quer fazer pergunta para nós? Complemento? Aproveita, que é até a hora do programa. Você pode mandar para nós no zap, por escrito, 19 98400 2120. Nós temos 2 perguntas aqui que foi feito pelo YouTube, amém? Meu filho na escola faz desenho e uma máscara referente ao carnaval. É pecado? E como devo agir com meu filho? Veja bem. Quando nós temos a criança, primeiramente nós temos que começar a ensinar a ela o que é as coisas de Deus e o que não é de Deus. O que o papai do céu gosta e o que o papai do céu não gosta. O que é do papai do céu e o que não é do papai do céu.
E aí você vai começar a ensinar a tua criança a não se envolver com essas coisas. A criança vai chegar em casa e falar do Papai Noel. Você vai dizer que não existe, festa de Natal não existe o aniversário de Jesus e não tem alusão bíblica de se comemorar o Natal. Muito pelo contrário, se você souber, a festa de Natal é uma festa pagã do diabo criado pela Igreja Católica. Vai ver a história, vai ver e vocês vão ver o que vocês estão praticando. E veja a história do nascimento de quem que eles comemoram. Eles não comemoram? A festa foi criada não para comemorar o aniversário de Cristo. A festa foi criada para comemorar o aniversário de filho de uma deusa. Vão ler a Bíblia. Vão ler, vão ver a história. Eu falo pra você, antigamente nós não tínhamos tantos acessos à história. Era limitado a aprender aquilo que queriam nos ensinar, fazer a gente entender que era aquilo. Vai ver, hoje você tem o Sr. Google aí, ó, fala com ele. Então, automaticamente, você tem que ensinar. E se for necessário, intervir com a professora. Porque a professora tá lá para ensinar as nossas crianças, né, o ler e escrever. Ela não tá para educar. As crianças a gente educa em casa. Eu sou pai, educo meu filho em casa. A minha esposa é mãe, ela educa a minha esposa em casa. Então, professora, você não tá aí para educar o meu filho no que diz respeito à orientação sexual dele, ou à orientação religiosa, ou à orientação política, ou à orientação festana dele. Você tá aí para ensinar o meu filho a ler e escrever, né, e aprender as matérias. Educar, deixa que eu educo em casa. Se põe no teu lugar, professor, que eu me ponho no meu. E acabou. Você não vai falar nesses termos. Se for necessário, a gente sobe o tom. Irai-vos, mas não pequei. Ninguém tá irando. Mas nós temos que mostrar que nós somos cristãos e respeitamos eles, ele tem que nos respeitar. Porque a escola não é para educar o meu filho correspondente às decisões que ele vai tomar na vida, na sua sexualidade, né? Na sua política, no seu time de futebol, ou o que ele quer ser ou não ser quando crescer ladrão, bandido, ou estuprador, ou um homem do bem. Essa educação eu vou dar em casa. A escola é feita para ensinar as nossas crianças a ler, escrever, fazer provas, matemáticas, estudo. Então, deixa, professora, que a educação do meu filho eu dou em casa. A orientação sexual do meu filho eu vou dar em casa. E já foi dado desde quando ele nasceu. Se quando nasceu viu pirulito, tu é homem. E não é homem macho, cabra safado, cabra macho, não, perdão, cabra macho do norte que pega a faca. Não, não é isso não. Homem de homem, tem um pingolim é homem. Se minha filha nascer, pareceu lá, a perereca é mulher, acabou. É a educação que eu vou dar pra ela. E você não tá aí pra tentar educar o meu filho naquilo que diz respeito eu como pai e minha esposa como mãe, trazer educação pra ele. A escola é lugar pra ensino. Você tem que ensinar a criança a ler e escrever. E não querer educar as orientações do filho, que cabe à educação do pai e da mãe. Se põe na posição de professora e me deixa pôr na posição de pai e mãe, cuidar do meu filho e educar ele do jeito que a gente entende. Porque quem gerou o filho na barriga não foi você, professora, foi a minha esposa. E quem paga as contas e sustenta o filho que eu crio hoje, não é você, professora. As contas quem paga sou eu. Então quem tem direito de instruir os meus filhos sou eu. E não a professora. Então meu filho não vai pra escola querer aprender a orientação sexual porque eu tenho homem e tenho capacidade de ensinar o meu filho o que é certo e o que é errado na sexualidade dele. O meu filho não vai pra escola pra tentar entender se ele vai ser de esquerda ou de direita. Porque o meu filho tem um pai ciente e culto. Não digo por estudo porque eu tenho 4ª série, mas eu sou um cidadão e a gente entende. E eu sei muito bem orientar o meu filho se ele vai ser de esquerda ou de direita. Então se põe no seu lugar, professora. Educa o meu filho, mas no que diz respeito a ensiná-lo. E a educação eu dou em casa. Então você tá na escola, a criança é para ser ensinado pelas professoras a ler e escrever, os estudos. Mas educar o filho não é missão de professora. Educar é missão de pai e mãe. E as professoras, usadas por Satanás, não digo todas não, mas uma parte delas já, influenciada pela ideologia diabólica, querem educar os nossos filhos. E elas não estão lá para educar, elas estão lá para ensinar os estudos. E educar somos nós pais e mães. E eu não terceirizei a educação do meu filho. Porque por mais que eu trabalhe para Jesus e minha esposa também dia e noite, eu encontro tempo para ter tempo para educar o meu filho e a minha esposa também. E aí você vai explicar para a professora. Ah, mas todas as crianças, mas meu filho não é todas. Meu filho é meu filho. A gente não era criança? Mãe, posso ir na festa? Não. Todo mundo vai. Você não é todo mundo? É respeito. É respeitar. E aí você vai ensinar as suas crianças a explicar, tá bom? Eu tenho visto vídeo, professoras forçando as crianças passarem batom, os meninos passarem batons.
Eu tenho visto o vídeo, eu mando pra vocês. Se prepare com o que vem vindo pela frente. Professoras ensinando as crianças. Não tem menino nem menina. E o menino fala, não, tem menino e menina. Não tem menino e menina. Você não sabe. Quer dizer, elas estão lá. Deviam ser presas, essas professoras. Deviam ser expulsas da escola. Porque até no oculto, muitas vezes, sem a diretora saber, estão lá tentando educar os nossos filhos. E elas não são contratadas. Eu não pago as professoras para poder estar lá educando meu filho. E sim para ensinar os estudos aos meus filhos. Porque se você não sabe, quem paga as professoras somos nós. Mas meu filho não estuda em escola particular. Não, meu também não. Ele estuda na escola da prefeitura. E é nós que paga elas. É os nossos impostos. E aí você vai conversar e explicar. Entendeu? E muitas vezes, no dia que tem a fanfarra lá, meu filho não vai pra escola e acabou. Não vai. Se eu vejo que eu não tenho domínio lá dentro, não consigo ter o respeito que eu mereço, como pai, como mãe, como cidadão, e meu filho não vai ser respeitado naquilo que eu educo ele, no dia não vai. Acabou. Não vai. Vai ter isso. Não vai. Vamos passear, vem com o papai, vamos lá. E acabou. É tudo uma questão de nós termos convicções cristãs. Se preparem, gente. Nós estamos num ano de política e pro Brasil é um divisor de águas. Vem vindo muito vídeos. Tá bom, mãe? Então vai devagarzinho, vai ensinando. É uma criança, né? É com calma, sabedoria do espírito. Ele vai entender. Você vai ver que ele mesmo vai chegar um momento que ele não vai aceitar. Fala, não, papai do céu não gosta. Acabou. O professor tem que respeitar. Larga ele no cantinho lá brincando, deixa as crianças pulando. Tadinho do meu filho. Tadinho nada, filho. Tadinho nada. Quem é você pra dizer que meu filho é tadinho? Tadinho é meu filho lá no carnaval, enchendo a cara, se prostituindo e pegando AIDS e indo pro inferno. Isso é tadinho. Meu filho não é o tadinho, meu filho lá no cantinho separado das coisas do diabo é o filho mais feliz do mundo. É o melhor filho, o filho mais alegre. Tadinho é aqueles que estão curtindo a carne, achando que estão sendo felizes. Prometendo uma liberdade a qual eles mesmos são escravos. Temos outra pergunta aqui também. Como devemos orientar quem ainda pratica estas festas? Veja bem, filhinha. Quando você tem o campo evangelístico, você tem que entender que você tem que ganhar a pessoa numa oportunidade das coisas mais fáceis e frágeis da vida dela. Você não vai ganhar a pessoa, né, mostrando para ela naquilo que ela erra. Porque o campo evangelístico não é para você acusar, para você atacar, para você condenar. O campo evangelístico é para você trazer para os caminhos do Senhor. E a partir do momento que eu evangelismo e trago alguém para os caminhos, uma igreja verdadeira, a igreja vai cumprir a missão. A igreja vai pregar a palavra. E devagarzinho a palavra vai entrando no coração e as pessoas vão se transformando. Não adianta você querer ir lá no meio do carnaval com todo mundo drogado, todo mundo bêbado, todo mundo aprontando e você dizer que 10 aceitou Jesus lá, salvei 10. Que salvou? Aonde está na Bíblia que o povo que aceita Jesus com o coração no meio do diabo vai pro céu? Que Bíblia é essa que vocês estão pregando? Que planeta vocês vivem, gente? Pra gente entrar no reino do céu, nós temos que aceitar Jesus de coração e a sua palavra e praticar e viver. Eu falei de Jesus, a pessoa até chorou, meu irmão. O mundo jaz no maligno. Qualquer pessoa que você usar meia dúzia de palavras para tocar no sentimento vai chorar. E choro não é prova de que a pessoa foi ganhar para Jesus. Abre os olhos. Quer mandar pergunta? Pode mandar. 19984002120. Voltando à pregação, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Não, mas nós temos a liberdade, nós vamos para nascer, para viver, curtir a vida. A gente faz o que quer. Amém. Só que quando nós fazemos o que quer, deixamos de fazer o que Jesus quer e ele não vai se fazer presente mais, não tem problema nenhum. Ele não vai brigar. Porque olha aqui essa palavra agora, hein? Presta atenção. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9. É um choque espiritual. É um choque espiritual para quem realmente teme a Deus. 1 Coríntios 8, 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. Tome cuidado. Que essa tal liberdade que as pessoas acham que tem em nome de Cristo não venha a ser tropeço para os fracos. Fracos na fé, fracos no conhecimento bíblico, fracos na espiritualidade. Tome cuidado. Essa tal liberdade, né? Festa junina, arraiar para Jesus, né? Halloween, Hello Cristo. Carnaval, Carna Cristo. Tome cuidado. Essa liberdade sendo tropeço para os fracos. Olha o que ele responde. Porque se alguém te vir a ti, que é dotado de saber,
à mesa de templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar da comida sacrificada a ídolo? Aquele que olha para nós, vê que nós somos dotados do saber, pregamos a palavra, temos um filtro da doutrina de Cristo, vê a gente participando das festas do diabo de carnaval, não será induzida a consciência desse praticar o mesmo? Se o crente pode, se o pastor pode, se o bispo pode, se o apóstolo pode, se o evangélico pode, quer dizer que Deus autorizou. E aquele que é fraco na fé é induzido por nós ao erro. E olha o que a palavra diz. E é assim por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. É deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhe a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Eu vou dizer o quê? Fala, Deus, para este povo aprender. Ô, glória, isso é Deus. Golpeando a consciência fraca do irmão, induzindo ele ao erro, induzindo ele à falha. Porque se nós que somos pastores, bispos, apóstolos, crentes, evangélicos, diáconos, presbíteros, né, homens e mulheres que servimos a Deus, que a pessoa acredita que somos regrados e usamos a Bíblia como regra de fé e prática, vê a gente participando disso, eles vão entender que pode, que não tem problema, que Deus autorizou. Porque se Deus não tivesse autorizado, como a Bíblia está dizendo que não, a gente não iria viver isso. Mas Deus não autoriza. Quem está autorizando é o homem e a mulher, é a si mesmo que autorizam para si, servindo ao próprio ventre. E a consciência do que é fraco, vendo o povo participar disso, não será induzido a fazer o mesmo? E aí vai lá para a balada e para o carnaval. E aí no dia do juízo final, vai ser perguntado pra ele, por que você ia pro carnaval? O pastor ia, o bispo ia, o crente ia, eu também achei que podia. E aí, você golpeando a consciência fraca contra o seu irmão, fazendo ele pecar, é contra Cristo que nós pecamos. A Bíblia diz que eu gero um pecado, induzindo o povo ao erro. Olha o que ele fala, no versículo 12. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 12. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando a consciência fraca, é contra Cristo que eu peco. Eu peco contra Cristo. Abre os olhos, eu como pastor, eu temo a Deus. Eu temo a Deus. Não quero nem que aparência, nem que aparenta alguma coisa do mal na igreja que eu congrego e quem eu pastoreio. Porque se cair, cai ciente, mas não dizendo que, o apóstolo faz, o pastor faz, eu também fazia. Pensei que podia. E aí é contra Cristo que eu peco. E olha aqui agora, para finalizar, o que Paulo fala, é tremendo, é tremendo. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 13. 1 Coríntios 8, 13. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizado. Você vê que Paulo, ele faz uma base. Ele mesmo fala, a própria palavra fala, comer de tudo que vende no mercado sem nada perguntar. Então a gente pode comer qualquer tipo de carne, não tem problema nenhum. Aí ele faz uma pequena colocação. Mesmo que eu possa comer carne, mas a maneira que eu estou comendo carne venha a ser algum escândalo ou ser tropeço para qualquer pessoa, eu nunca mais vou comer carne na vida, mesmo eu podendo, para que as pessoas não venham tropeçar. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso, mas nem tudo edifica. E aí você vê que ele fala que nós temos que tomar iniciativa. Mesmo que haja algumas coisas que nós podemos fazer, mas se aquilo aparentemente está sendo tropeço para alguém, a gente tem que abrir mão daquilo por amor a Cristo e por amor às vidas e por amor às almas. E se nós não queremos nem largar o pecado por amor a nós e amor às almas, imagina largar o que é santo, o que pode. Se nós não queremos largar nem o que não pode, imagina largar o que pode. Mas isso não é para qualquer um. É só para Paulo, não. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo não fala, vocês não vão ser nunca igual a mim. E manda imitar a ele. Amém, igreja? Abre os olhos. Porque hoje nós estamos aprendendo uma palavra muito forte. Deus está abrindo os nossos olhos. Não participe com isso. Nem vá lá, nem traga para sua casa. Nem vai para casa de parente que faz essas coisas. E não vou nem entrar em méritos, né? Acho que o cristão aí, o crente está entendendo aí. Não deve fazer parte em momento algum. Olha o que a Bíblia diz agora, correspondente ao crente, ao cristão, ao que diz está nos caminhos e fazem as coisas erradas. Prestam atenção que a Bíblia justifica os erros deles. Não justificar aprovando, mas ela explica por que eles erram. Olha o que a palavra diz. Romanos, capítulo 10, versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus é a favor deles. São para que sejam salvos.
Porque ele dou testemunho de que tem zelo por Deus, porém não com entendimento. Tá vendo? Paulo fala, eu tô orando, tô intercedendo por aquele povo, para que sejam salvos. Porque é o testemunho, eu tô aqui no meio deles, eu tenho andado, eu tenho visto. Eles têm zelo por Deus. Eles zelam por Deus. Cuida da igreja, cuida do salão, cuida das coisas, cuida das pessoas. Eles têm zelo com Deus, mas não com entendimento. Eles não têm entendimento, estão fazendo do jeito deles, do jeito que eles querem, da maneira que eles querem. Eles não têm entendimento que as coisas de Deus têm que ser feitas do jeito que Deus quer, do jeito que Deus deixou. A igreja tem que ser conduzida do jeito que Deus deixou na Bíblia, através de Jesus Cristo. E ele fala, porque ele dá os testemunhos, Romanos 10, 2 agora. Lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porque desconhecem a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitam a que vem de Deus. Eu vou dizer o quê? Fala Deus. A gente tá falando aqui, vai chegar o final de semana, o povo tá lá no carnaval, carnaval profano, carnaval santo, carnaval do diabo, carnaval de Jesus, carna Cristo. É isso aí. Estão lá fazendo, por quê? É o que a Bíblia está dizendo. Não estão sujeitos às regras de Deus. Elas não querem servir, não querem obedecer. Por quê? Porque preferem estabelecer as suas próprias regras. Porque as leis, as regras que vêm de Deus através de Cristo vai nos podar. Vai nos pedir sacrifício, não financeiro, sacrificar a carne, sacrificar o pecado, ter mudança de vida, sair da zona de conforto. Então ninguém quer se sujeitar a isso. Então fica quieto, nós falamos que servimos a Deus e vamos colocar isso, estabelecer a nossa própria regra, a nossa própria justiça. Aqui pode, aqui não tem problema, vamos que Jesus e Deus deixou. Isso que Jesus e Deus é esse. Então a gente não está sujeito. E muitos de nós não é nem desconhecendo. A gente sabe que está na Bíblia, mas faz de conta que não é com a gente. Olha o que a palavra diz em Tito, capítulo 1, versículo 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Tá vendo? Ele está falando de um povo. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Mas pelas suas obras o negam. Pelas obras o negam a Deus. Quer dizer, nós dizemos servir a Deus. Estamos lá no carnaval, estamos lá na festa junina, estamos lá no Halloween, estamos nos pecados do mundo. Né? Vamos lá pro forró, vamos pro sambão, vamos pro pagode, vamos pro funk. Tudo isso faz parte também do profano, do diabo. Quer dizer, nós não temos hinos e cânticos espirituais para louvar a Deus? Eu tenho que pegar o ritmo mundano, quer dizer, funk, apologia ao sexo, ao crime, à prostituição, e nós vamos trazer algo que é feito pelo diabo para destruir os jovens, destruir as... Olha, entre méritos, vai ver. Aí nós vamos fazer uma letra funk para agradar a quem? A Deus? O louvor não é para agradar homem e mulher, não. O louvor é para agradar a Deus. O que liberta é a palavra. Crescer em graça e conhecimento bíblico. E aí nós vamos pegar o funk e falar com uma letra gospel. Queremos agradar a quem? A Deus? Não, se eu pego o funk, eu tô querendo agradar o povo que gosta de funk. Eu pego o rock do mundo. Rock já é associado ao diabo, né? Tatuagem, roqueiro, diabo, cachaças, drogas, não é assim? Rock and roll, aquele rock lá, pauleira, yeah! Cantores, tudo vendendo a alma pro diabo aí, como tem muitos, não é assim? Aí nós vamos pegar isso do diabo e trazer e dizer que vai pôr uma letra pra Cristo e é rock gospel? Estamos fazendo isso pra agradar a quem? Louvor é pra adorar a Deus. Mas isso não é pra adorar a Deus, não é pra agradar a Deus, sim pra agradar-se homem, agradar homem e a mulher. Abre os olhos, igreja. Nós temos que abrir nossos olhos. Será que verdadeiramente nós somos cristãos? Houve uma transformação, houve uma mudança espiritual em nossas vidas? No tocante a Deus, professam conhecê-lo, mas por essas obras pecaminosas, iníquas, transgressoras, negam o próprio Deus. E ele diz claramente: e por isso é que são abomináveis, desobedientes, tá vendo? Não querem aceitar a verdade. E reprovados para toda boa obra. Então o povo está sendo reprovado pela boa obra de Cristo na terra. Imagina aprovado para entrar no reino dos céus. Amém, igreja? Tenta entender o louvor, como Davi fala, todos que têm fôlego, louve ao Senhor. Louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. A partir do momento que nós pegamos ritmos mundanos, ali nós já não estamos mais louvando para agradar a Deus. Nós estamos louvando para agradar as pessoas que gostam daquele ritmo.
E nós não temos base bíblica que o louvor é para agradar as pessoas. O louvor é para agradar a Deus. Então você junta dois públicos, né, duas pontas, para satisfazer os próprios pecados da carne. Você junta aquele que quer ser cantor e adora cantar rap, funk, vamos falar do funk. Ele quer ser cantor e adora cantar funk. Então ele vê a oportunidade de cantar funk para os crentes. E aí você junta o povo que se diz crente, que adora o funk do diabo, que vai se juntar os dois. E aí você tá agradando a dois mundos carnais. Mas eu quero ver agradar o mundo espiritual. Aparência do mal. Nós temos que fugir dela e não trazer ela para o nosso meio. Sabe o que é aparência? Aparência não é só o parecido. Aparência é aquilo que é até traços. Sabe quando o neném nasce assim, você fala, tem um traço do pai, nariz é o olhinho da avó, nariz não sei do que, a boca da mãe. Aparência. Parecido. Foge da aparência do mal. Não conhece a Bíblia? Essa parte não conhece, né? Aparência é parecido. É parecido. Não está dizendo meramente igual, mas está dizendo que é parecido. Se é para fugir do que é parecido, imagina do que é igual. E aí um carnaval no meio do crente não é parecido com o carnaval do mundo? Não é igual porque eu sei, vai falar não tem cachaça, não tem droga, mas é parecido. O funk não é parecido com o do mundo, o funk gospel? O rock gospel, o pagode gospel, o samba gospel não é parecido com o do mundo? Leia a Bíblia. Deve fugir da aparência do mal. Romanos, capítulo 8, versículo... Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Vós sois do diabo e querem lhe satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Então, quem pula carnaval satisfaz os desejos do diabo. E, biblicamente, aos olhos de Deus, são filhos do diabo. O diabo foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade de Deus. Tome cuidado para que o diabo não venha dominar a nossa vida dizendo que é em nome de Deus. Cumprindo 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século está cegando o entendimento de muito para que não resplandeça neles o evangelho de Cristo para serem salvos no dia do juízo final. E olha o que a Bíblia diz para entender um pouquinho mais. Efésios capítulo 5, versículo 11. Efésios 5:11. O que a palavra diz para nós? Não sede cúmplice das obras infrutíferas, antes reprovai-as. Se nós, como cristãos, aprovamos as obras das trevas, como ela vai sair do nosso meio? Nós, como cristãos, temos que reprová-la, não aceitar, não participar, não andar junto, nem congregar, nem recebeis em casa as pessoas que nos oferecem isso, dizendo que é em nome de Deus. Então Deus está dizendo para não ser cúmplice. Se ele está dizendo para nós não ser cúmplice com as obras das trevas, quer dizer que ele já reprovou antes de nós. Ele não tem cumplicidade. É a obra da treva. Então, se Deus está mandando eu reprovar, porque ele já reprovou. Se ele está falando para mim não ser cúmplice, é porque ele não é. Então, se ele não é cúmplice, por que ele vai ter uma cumplicidade só porque a gente quer satisfazer a carne? Eu tenho que reprovar as obras das trevas. E as obras que aparentam ser santas, mas são das trevas. E eu sei que às vezes, infelizmente, muitos não vão aceitar a palavra, né? Mas quem perde não é eu. Quem perde é quem não quer viver a verdade. Não teme a Deus mais, povo. Não estou falando mal, gente. Vocês têm que abrir os olhos. Presta atenção no que Deus está falando. Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18. Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalo em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deste povo. Então preste atenção. Tudo que eu preguei foi Bíblia. É a doutrina de Deus através de Cristo para nós como igreja no dia de hoje. E trago para você mais dezenas de passagens bíblicas. Estou no programa de rádio, não dá para trazer tudo aqui. E a palavra é muito clara. Pregamos a doutrina de Cristo. A festa do carnaval é do diabo, pertence ao diabo. Deus não quer que o servo e a serva dele participe e faça parte dessas coisas. Pelo contrário, quer que nós nos afastamos. E não tem como pegar uma festa diabólica, profana, criada pelo diabo e dizer que vamos fazer de um tipo santo. Isso não provém de Deus. Isso não é aprovação e não tem aprovação de Deus. Então as pessoas que se levantam
A palavra diz: não servem a Cristo nosso Senhor, servem ao seu próprio ventre, e com suaves palavras enganam o coração dos cautos. Então preste atenção àqueles que vão provocar escândalo e divisão em desacordo com o que foi pregado aqui hoje na Bíblia. Afastai-vos deste povo. O povo não serve a Cristo nosso Senhor, estão servindo o próprio ventre. O ventre, a carne, quer pular carnaval, quer só a carne de carnaval, quer ter a festa junina, quer ter a festa de Halloween, festa da carne, festa do diabo. Querem pegar o profano e dizendo que vai fazer o profano virar santo, santificando, como se eles fossem Deus para santificar alguma coisa. E como se Deus quisesse uma festa do diabo para ele, como se Deus quisesse que o povo dele, o servo e serva dele, participasse de uma festa do diabo, dizendo que é santa. Como se Deus não tivesse ali condições de trazer alegria para o povo dele de uma maneira santa, um culto de ação de graça, um culto de adoração ao Senhor, louvor, uma vigília, né? Passar uma noite adorando, exaltando, engrandecendo a Deus, não pregando vitória pro povo. Então a vigília não é para adorar a Deus. A gente tirou tudo que era aquilo que é para adorar a Deus e inverte em prol do próprio povo. Vamos cantar um funk para adorar a Deus. E Deus lá quer ouvir funk do diabo? Canta funk para agradar o próprio povo. Vamos fazer um carnaval santo para Jesus. E desde quando Jesus vai se alegrar com o carnaval? Fazem para agradar o próprio povo. Deixaram de cumprir aquilo que é para fazer para Deus, como servos e servas, e fazem para cumprir e agradar a si mesmos. São deuses de si mesmos. E ele diz: porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Olha o que a palavra diz em Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 25. Evangelho de João 12, 25. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Pastor, mas deu a vida pra gente curtir, pra gente se divertir, a vida é pra viver, tem que curtir mesmo, tem que aproveitar, a vida é pra ser curtida, vivida, aproveitada. Jesus fala ao contrário. Evangelho de João 12, 25. Quem ama a sua vida neste mundo, perde-a. Mas aquele que odeia, não gosta e não quer viver a sua vida pecaminosa neste mundo, preservá-la a sua vida para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. Onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, o servo e a serva de Cristo tem que estar onde Cristo está. E no carnaval, Jesus não está. Você quer salvação, vida eterna, não quer brincar com Deus? Presta atenção na palavra hoje, tá bom? A gente tem maneiras de ganhar almas para Jesus, ganhar almas para Cristo. O objetivo não é só encher a igreja, a gente tem que encher o reino dos céus. E para encher o reino dos céus é diferente de encher a igreja. A igreja é fácil, simples encher uma igreja. O reino dos céus é difícil. Porque para vir na igreja venha como estás, mas para entrar no reino dos céus não entra como estás não. O povo tem que conhecer a verdade, tem que se libertar do pecado, tem que haver mudança, conversão, transformação. Preste atenção nessa palavra, eu não estou aqui para te julgar, para te acusar, porque eu não tenho autoridade para isso, eu não sou Deus. A palavra está sendo ensinada para cada um de nós. Porque muitas vezes aqueles que deviam nos instruir e nos ensinar o certo, nos ensinam errado. Porque fazem a gente praticar aquilo que eles querem satisfazer como carne também. Só que um cego guiando outro cego, os dois cairão no buraco. Nós perderemos a salvação e a vida eterna. E estamos praticando coisas que dizemos ser santa e não alegramos a Deus. Então, não tem como juntar o santo e o profano. Não tem como ter união, harmonia, sociedade, parceria entre o Cristo e o maligno, e não só nesse, mas em vários outros aspectos. Agora, o que nós estamos trazendo para você? A palavra da verdade. O carnaval começa agora, final de semana, não é isso? Sábado, domingo, segunda, terça e quarta. E quarta-feira de cinza, porque a cinza já é para catar a cinza, a fumaça que sobrou daqueles que foram queimados pelas festas pecaminosas. Então tem que entender. Mesmo que esse ano parece que o carnaval vai ser só na avenida, não vai ter aqueles blocos, mas você vai ver, de repente vai tudo pra rua de novo. Os governos, os prefeitos não seguram as pessoas elas vão. E a gente muitas vezes tá com as nossas crianças, já começa a levar as crianças desde pequenininho. Aí amanhã o teu filho tá com 16, 17 anos, tua filha com 16, 17 anos, quer ir no carnaval, beber, fumar, usar droga, transar com todo mundo, você vai dizer que não vai poder ir no baile. Mas quem ensinou ele a gostar do carnaval foi você, levando ele na matinê, com 5, 6 anos de idade,
fantasia e levando. Então você tá dando gosto e ensinando pro teu filho, pra tua filha, que aquilo faz parte do dia a dia deles, faz parte das comemorações anuais dele. E aí eles crescem, querem pular o carnaval já com bebida, com droga, com cigarro, e aí você vai querer proibir aquilo que você ensinou ele a gostar. É uma hipocrisia. Nós, como pais, ensinamos aos nossos filhos ir pro inferno, ir pra destruição, e muitas vezes a gente quer culpar eles de não fazer o que a gente faz. Um filho e tem um pai e uma mãe fumante, é óbvio que ele vai fumar. Um filho que tem um pai e uma mãe que bebe, não é óbvio que ele vai beber. Um pai e a mãe que tem um filho que tem um pai e a mãe que usa droga, não é óbvio que ele vai usar droga. Então, quer dizer, a gente convive com as crianças e elas convivem naquilo que pra elas, como criança, no aprendizado, faz parte do dia a dia da vida. Aí quando o filho cresce quer fumar, vai achar ruim. Quando o filho cresce quer beber, vai achar ruim. Quando o filho cresce vai usar droga, vai achar ruim. Mas onde ele aprendeu a entender que isso faz parte do convívio da vida e do dia a dia dele? Em casa. E aí você pega a sua criança agora com 5, 6 anos, põe a fantasia, pega a menina, ela põe aqueles biquininhos, aquelas fantasias, pinta toda ela e leva ela pro carnaval e fala, olha que legal, se diverte, curte, bagunça. Essa menina com 13, 14 anos vai querer pular o carnaval, mas com bebida, com droga, fazendo sexo, aprontando com todo mundo, e o pai e a mãe vai querer proibir, vai querer tirar aquilo que você deu. E aí nós vamos culpar quem? A nós mesmos. Porque o ser humano, ele tem uma mania de que nunca ele tem culpa de nada. Nós temos que entender, porque quando acontece alguma coisa em nossa vida, Deus quis assim, então aquilo é culpa de Deus. Quando acontece alguma coisa em nossa vida, isso é o diabo que se levantou, põe a culpa no diabo. Então a nossa vida, ela é somente conduzida no que Deus quer e no que o diabo faz. E nós? Quando a gente influencia as nossas vidas? Nunca. Nunca, porque a Bíblia diz que não é o que Deus planta eu colho, e nem o que o diabo planta eu colho. A Bíblia diz o que eu planto eu tô colhendo. Então quer dizer, tá vivendo um momento de difícil, de luta? Permissão de Deus. Então põe a culpa em Deus. Quer dizer, já isentei a minha. Não consigo enxergar o meu erro. Tem um levante, uma luta, o diabo se levantou, já pôs a culpa no diabo. E quando nós vamos olhar e pôr a culpa, assumir as nossas culpas, assumir os nossos erros. Porque o que eu tô colhendo do mal não é a semente que Deus plantou e nem a semente que o diabo plantou. O mal que eu tô colhendo é a semente que eu plantei. Então, pro diabo se levantar contra a minha vida, é eu que dou espaço pra ele através do pecado. Então o diabo se levantou, mas então antes de você falar o diabo se levantou contra mim, eu dei brecha pro diabo se levantar, eu dei brecha pro diabo me destruir. Assume o teu erro. Então aconteceu alguma coisa ruim, vontade de Deus. Aconteceu alguma coisa ruim, quando não é Deus, é o diabo que se levantou. Será que aquela coisa ruim também não pode ser alguma coisa que nós plantamos e estamos colhendo? Que não tem nada a ver com Deus e nem com o diabo inicialmente? Ou a gente abre os olhos, igreja, ou não vai ter reino dos céus nem pra nós. Você que é ímpio, é pecador, nunca foi pra uma igreja, eu não tô te ofendendo. Eu também, quando eu era do mundo, eu já pulei carnaval, já fui também, bebi. Eu tô falando de partes do que eu vivi do mundo, eu vim do mundo. Eu me converti, eu tinha 30 anos quando eu conheci Jesus, de verdade. Então eu também fui do mundo, eu pulei carnaval. E no nosso tempo já era uma prostituição. Isso eu tô falando há 50 anos, vamos supor, comecei essas festas com 12, 13 anos também, que, né, com 10 já ia pra matineira. Então eu tô falando, eu tenho 50, falando de 40 e 35 anos atrás, quer dizer, tinha um pouco mais de pudor. Hoje, a libertinagem sexual, a prostituição sexual é muito maior. Então quer dizer, a probabilidade da promiscuidade é muito maior. Coisas que fazem hoje, meninas, jovens, homens e mulheres fazem hoje, nós não fazíamos naquela época. E você acha que aquilo, quando eu olho pra trás e acho que eu era privado de uma liberdade de viver a vida, quando tinha regras pra não fazer essas prostituição em via pública, assim, escaradamente como fazem? Pelo contrário, hoje eu vejo que devia ser mais, não rígida, mas ensinar as pessoas o que é certo e o que é errado. Mas o mundo caminha em passos largos. Então nossos filhos, eles são reflexos nossos, não é assim que falam? São reflexos dos pais. Tem pai que é médico, o filho vira médico. Tem pai que é advogado, o filho vira advogado. Tem pai que é ladrão, o filho vira ladrão. Tem pai que é traficante, o filho traficante. Não é, vira e mexe, aparece na televisão aí, filho e pai e filho foram presos. É reflexo. Aí a gente quer que o nosso filho não fuma, não bebe, não usa droga. Se a gente fuma, bebe e usa droga. A gente não quer que o nosso filho, a nossa filha vai pro carnaval com 12, 13 anos se prostituir. Porque quando vai pra festa de carnaval, meu irmão, não é pra pular festinha, não. É pra se prostituir, é pra se drogar, é pra beber. É igual festa rave. Não, festa rave é pra curtir. Meu irmão, festa rave é pura droga.
É pura prostituição. É pura bebida alcoólica, levando os jovens para a destruição. Deviam ser proibidas essas coisas. Mas para que proibir se eles querem destruir? Incentivam. Aí amanhã você vai chegar com a sua filha com 13 anos e falar, você não vai pro carnaval, você não vai pro salão, você não vai para essas festas de prostituição, mas você não esqueceu que você que levou ela quando era criança. Você ensinou ela a entender que aquilo faz parte do dia a dia dela, faz parte de uma cultura anual que todo mundo tem que curtir. Que você já começa a ensinar desde criança ela a gostar. Aí você quer tirar aquilo que ela gostou, mas porque você ensinou? Vai querer culpar as pessoas que estão ao redor, os amigos que estão levando ela? Não, culpa a ti mesmo, que foi você que fez ela gostar daquilo que ela não tinha acesso se você não levasse. Como a irmã fez a pergunta, como eu crio meu filho? Ensinando pro meu filho a não ter acesso àquilo que não é bom pra ele. Nem eu praticando e ensinando a ele que não deve praticar. Ah, coitado da criança. Coitado dessa criança quando tiver na mão do diabo lá na frente, destruída. Aí, coitado. Agora, quando o meu filho crescer, o seu filho crescer e não tá na bebida, nas drogas, na prostituição, aí nós vamos ver o filho de quem que é coitado. Planta uma semente boa na criação do seu filho e da sua filha, vai dar resultados bons. Cria nos caminhos do Senhor. E ele vai crescer sábio, inteligente, abençoado, fortalecido e bênção na presença de Deus.